Olá, elite da língua, beleza? Bacana? Vamos retomar aí. Na aula passada nós começamos a estudar o cujo, não foi isso? Legal? Tá, vamos recapitular? Ó, o cujo, o pronome relativo cujo retoma o antecedente. Eu falei que o cujo em funcionamento é sempre relativo. Então, se você vira o cujo, você já sabe que a oração é adjetiva, né? Aí eu falei que você vai usar muito as observações 6, 7 e 8, que nós chamamos de filtro. Que o cujo não admite posposição de artigo, ele estabelece concordância com o consequente e tem de existir nome antes e depois do cujo. Se faltar um desses quesitos, você já pode marcar o item como errado. Você já pode marcar o item como errado, sem problema, tá bom? Então vamos detonar aqui. Olha só. Gente, primeiro, o que eu estou fazendo? Vamos pegar questões de concurso aqui um pouco. Primeiro, não sei se no final dessa aula ou no início da próxima, vamos articular frases, pegar, treinar. Porque aí quando a gente pegar as questões fica muito fácil. Vamos lá. Existem normas constitucionais cujo núcleo essencial não pode ser modificado. Eu tenho aqui o verbo existir. Não pode ser modificado a locução verbal. Tem um período composto. Meus amores, aqui eu tenho o cujo. Eu tenho aqui antecedente. E aqui núcleo essencial, consequente. Eu te ensinei a passar o filtro. Primeira coisa, não se esqueça de esquematizar isso. Não admite posposição de artigo. O cujo estabelece concordância com o consequente. É ou não é? E para usar o cujo tem que ter nome antes e depois. Beleza. Mas como é que eu uso, professor? Vamos relembrar. Ele sempre retoma o antecedente. Não foi isso que eu falei? Por isso que tem que ter nome antes. E ele estabelece o antecedente relação de posse com o consequente. Por isso que tem de ter nome depois. Então vai ficar como? Ó? O núcleo essencial. O núcleo essencial de quem? Das normas constitucionais. Olha como é que ficou a minha frase. Agora é só ler. A partir de agora é alfabetização. Não invente, não. Tá? Leia, por favor. Vamos juntinhos, elite? O núcleo essencial das normas constitucional não pode ser modificado. Elite, quem é que não pode ser modificado? O núcleo essencial das normas constitucional. O núcleo essencial das normas constitucional não pode ser modificado. Tudo bem? É isso aí. Olha aqui agora. Venerava-se e não se manifestava. Vamos dividir? Ó, não se manifestava qualquer repulso. Ó, nas sociedades mais antigas, não se manifestava qualquer repulso. Aqui é oração 2. Olha aqui para mim. Você lembra do filtro, não admite posposição de artigo. E tem de ter nome antes e nome imediatamente depois. Porque o cujo retoma o antecedente, elite, e o antecedente vai estabelecer relação de posse com o consequente. Não tem como usar aqui, porque o consequente é verbo. Não há como. Poxa, professor, meu bebê, é verdade, não há como. Então, o emprego do cujo aqui está incorreto. Então, uma questão dessa, você vai bater o olho na hora da prova, já vai marcar errado, você não precisa fazer mais nada. Vai lá, ó. Mas eu quero que você entenda logicamente, não é, eu não quero que você fale, tá errado porque tá estranho, tá errado porque ficou feio, nada disso. Eu não quero isso. Eu quero que você entenda a articulação morfossintática. O cujo retoma antecedente e o antecedente estabelece a relação de posse com o consequente. O consequente aqui é o verbo.
O consequente aqui é o verbo. Não tem como estabelecer relação de posse com o verbo. Não há como. Então tá errado. O que vocês acham dessa aqui? Tá certo ou errado essa próxima? O que vocês acham? O que vocês acham? Certo ou errado? Você aí na sua casa, o que você acha? Fale para mim. Certo ou errado? Fala, meu bebezinho. Quero ver se você tá bem. Quero ver como é que você tá. Se você tá arrebentando ou não. Vamos lá, meu bebê. Fala pro tio Cleiton. Primeira coisa, passa o filtro. Olha aqui para mim. O cujo não admite posposição de artigo. Vocês gostaram do meu pulinho? Ele não admite posposição de artigo. O cujo concorda com consequente. Conteúdo é masculino, cujo masculino. E tem de ter nome antes e nome depois, Elite. Professor, é verdade, cara. Passou. Mas só de passar pelo filtro quer dizer que está certo? Não. O nível de erros do filtro é o erro mais fácil. Mas vamos ver se isso aqui está certo ou errado? Vamos lá. Esse cabra retoma o texto. Então o texto vai estabelecer relação de posse com quem, meu bebê? Com o conteúdo. Vai ficar como, meus amores? O conteúdo... Fala para mim. O conteúdo de um texto. Professor, pior que é verdade, meu bebê, o conteúdo de um texto. Então vamos montar a oração? Acha o sujeito primeiro sempre. Poucos devem mostrar-se contrários o conteúdo. Eu mostro o contrário o conteúdo? Não. Quem mostra contrário, mostra contrário a. Tá faltando a preposição a. Então existe um erro de regência. O certo aqui deveria ser assim, meu bebê, ó, a cujo. Ah, professor, mas o cujo não aceita artigo. Olha para mim. Mas esse a não será artigo, será preposição. O cujo, quando tem artigo, é depois dele, cara. É a posposição. Esse a é uma preposição e essa preposição é obrigatória. Por isso que eu falo, cujo é um pré-requisito também para regência. Vamos ler de novo? Ó, poucos devem mostrar-se contrários. Quem se mostra contrário, se mostra contrário a alguma coisa. Se eu me mostro contrário, eu me mostro contrário a alguma coisa. Faltou a preposição a. Poucos devem mostrar-se contrários ao conteúdo. Quem se mostra contrário a. Então, o certo trata-se de um texto a cujo conteúdo... Professor, mas eu achei tão feio o a cujo. Não estou me defendendo. Eu sempre digo isso, mas nem tudo que é feio é errado. Não tem nada a ver comigo. Mas falando sério, gente, porque tem muitas questões que vocês olham assim, eu achei estranho, não achei estranho, é perigoso. Mas é uma questão de regência. Vocês estão lembrados que o que aceita a preposição? Sim, o cujo também. Vamos arrebentar? Eu quero você arrebentando. Né? Então fique esperto. Vamos lá, mais uma. Olha essa aqui. Tem duas coisas que eu quero analisar com vocês nessa. O para o qual e outra, o a cuja. Dois relativos, o qual nós já estudamos. Ó. Um prefácio para o qual nossa interação certamente conterá. Ó. Um prefácio ao verbo dela, certamente controlado, essa oração 1. Para o qual nossa inteira atenção esteja voltada. Esse para o qual, tá certo?
Você lembra que eu disse que o qual concorda com o antecedente? O antecedente é o prefácio. Prefácio. Esse para é uma preposição. Gente, eu quero saber de onde saiu esse para. É leitura. Pare de querer ficar fazendo análise sintática. Você tem que passar num concurso. Leia comigo. Nossa inteira atenção esteja voltada para um prefácio. Se a minha atenção está voltada, nossa inteira atenção esteja voltada para alguma coisa. Esteja voltada para um prefácio. É leitura, mas as pessoas não são acostumadas a ter um pensamento analítico, de olhar a lógica, fica presa à regrinha. E o examinador vai perguntar se essa construção está certa, uma reescritura. Se tivesse sem essa preposição, estaria errada. Porque se ela está voltada para. Elite, uma perguntinha para vocês. Eu poderia substituir esse o qual pelo que? Um prefácio para que, nossa inteira, poderia colocar o que? O que vocês acham? Fala pro bebê aqui. Eu poderia colocar o quê? O que vocês acham? Posso ou não, Elite? Colocar o quê? Não posso. Eu falei na aula anterior, quando eu falei do qual, quando eu tiver com preposições com 2 ou mais sílabas, é que eu tenho uma preposição monossilábica, o para. Com 2 sílabas, né? Eu não posso usar o que, só o qual. Então, para que aqui ficava errado. Eu até dei um exemplo contra que na aula passada. Não posso, tem que ser o qual mesmo nesse caso, beleza? Vamos pegar o cujo lá na frente? Ah, professor, isso é bom demais, é melhor do que piqui. Ó. Viu o cujo? Vai passar o filtro. Vamos lembrar do filtro? 6. Não admite posposição de artigo. Estabelece concordância com o consequente e tem de existir nome antes e depois. Tá sem artigo. E esse A, professor? Esse A antes do cujo é uma preposição que ela pode estar errada, mas não é artigo. Artigo seria cuja a força. Tem nome antes, tem substantivo antes, tem qualidades. Tem substantivo depois, força. Como é que eu uso? O cujo retoma o antecedente e esse cabra estabelece relação com o consequente. Vai ficar como? A força. A preposição de vem de qualidades. Existe uma preposição aqui. Leia comigo. É impossível resistir. Quem resiste, resiste a. Quem resiste, resiste a. É impossível resistir. Quem resiste, galera, resiste a alguma coisa. Quem resiste, resiste a alguma coisa. É impossível resistir à força de qualidades do prefácio, à força das qualidades. Resiste a. Eu quero que você entenda de onde veio esse a. Porque eu digo que é impossível resistir a alguma coisa. Professor, é impossível resistir a você, gato. Tá bom. Quem resiste, resiste a cuja. Certinho. O que vocês acham dessa aqui agora? Esses são alguns autores sem cujas ideias ele jamais teria escrito o artigo. Estou pensando, pegando só questão feia aí, Estou te treinando. Período composto. O que vocês acham aí? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Já vamos começar questões de provas, já está chegando. O que vocês acham? Por favor, fale para o tio Cleiton. O que vocês acham? Vamos lá. O cujo não admite posposição de artigo. Não admite. O cujo não admite posposição de artigo.
Está sem artigo. Concorda com o consequente. Ideias é feminino, cujas é feminino. Tem de ter nome antes, tem de ter nome depois. Passou. Então esse cujo retoma alguns autores que vai possuir as ideias. Vai ficar como as ideias de quem? De alguns autores. Leia comigo a frase. Ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias de alguns autores. Ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias de alguns autores. Ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias de alguns autores. Ele não teria escrito o artigo sem essas ideias, sem utilizar essas ideias. É ou não é? Se eu tirasse o sem, olha o jeito que essa preposição sem é o jeito que ia ficar. Ele jamais teria escrito o artigo as ideias de alguns autores, não. Sem as ideias, ou seja, é uma adjunta adverbial. Sem elas, ele jamais teria escrito o artigo. Então você tem que matar, cara, olha para mim, é pela leitura. Você tem de ler, tem de saber articular o cujo. É isso que eu quero de vocês. Uma articulação coerente, lógica, para que você faça com certeza, né, as questões. Ó, olha a próxima. É e é. Esse é o projeto cuja meta principal é a reflexão sobre o civismo no Brasil. O que vocês acham? Por seu nível, esse já está muito errado. Não passa pelo filtro. Não passa, não pode ter artigo. O cujo não admite, olha para o gato, posposição de artigo. Então, nesse caso aqui, de cara, a construção está errada, porque o cujo não admite a posposição de artigo. É isso ou não é, meu bebê? Não admite. Não admite. Professor, você falou isso mesmo, cara. Ô, professor, eu fico pensando, por que eu não te conheci antes? Né? Mas, ó, não admite, já mata rápido. É ou não é? Professor, agora, o restante estaria certo, porque esse cujo retoma o projeto, vai ficar a meta principal do projeto é a reflexão sobre o físico. Tá certinho, tirando o artigo. Retirando o artigo. Beleza? Vamos continuar. Agora, vamos pegar questões de provas. Polícia, Goiás, acho que foi até para delegado. Questões de provas. Gente, olha só, o cujo não é um pronome que cai tanto igual o que. Que eu boto várias questões, eu botei no que? Várias questões de 2017, coloquei 2018, mas o cujo você não tem tanto. Então, se não caiu o cujo em nenhuma grande prova do CESP em 2018, 2017, eu não vou fazer, porque não vai cair mais. Não, não. Vai cair, quando cai é um diferencial. Então, existem questões que é difícil a gente botar a questão muito novinha. Existem matérias, né? Então você tem que ter essa maturidade, mas é matéria que pode voltar a cair, pode cair no seu concurso e se você errar, tá enrolado, o outro vai passar na sua frente. Então, deixe de bobagem, vamos resolver. Até mesmo porque 2016 não é antigo, né? Ó, atualmente, ele falou assim, o antecedente do pronome cujo, essa questão é muito boa, pode ser o vocábulo direitos, do trecho uma série de direitos, ou a expressão os direitos e liberdades. Meu Deus, olha que bagunça que ele fez. Então ele está falando desse cabra aqui, esse cujo. Né? Aí ele falou que o antecedente dele, vamos marcar, pode ser direitos, na expressão uma série de direitos, ou pode ser os direitos à liberdade e à propriedade. Professor, mas pode ser tanto um quanto o outro, professor? Eu fiquei confuso aí, professor, juro. Juro. Fiquei confuso. Muito bom esse item. Muito inteligente. Eu queria que você pensasse a respeito desse item. Pensa aí na sua casa. Agora.
Pense aí, papai. Pense aí. Gente, eu falei que o cujo retoma o termo imediatamente antecedente. Então, quem é o termo imediatamente antecedente? Os direitos, a liberdade e a propriedade, retoma ele, que vai possuir o exercício. Aí a construção vai ficar assim, ó. O exercício, vamos montar? A preposição vem dos direitos à liberdade e à propriedade. Leia comigo. O exercício dos direitos à liberdade e à propriedade deve ser comparável com o bem-estar social. O exercício desse direito. Está coerente? Tá. Então, ele pode retomar esse termo? Pode. Professor, mas ele só retoma o antecedente imediato, então ele não pode retomar direitos lá atrás. Também pode. Eu quero te mostrar que aqui nós temos um termo entre vírgulas, um termo intercalado. Quando você tiver um termo intercalado, qualquer relativo, isso serve por quê? Em regra, o que retoma o termo imediatamente anterior. Vamos lá? Em regra, o que retoma o termo imediatamente anterior. Tudo bem? Mas quando você tiver um termo intercalado, ele pode pular esse termo intercalado. Ó, aqui você tem um termo entre vírgulas, ó. Tem vírgula depois de direitos, onde eu marquei, tá vendo? E outra depois de propriedade. Então você fala, ó, é conferida aos cidadãos uma série de direitos, cujo exercício... Aí eu posso entender que esse cujo retoma os exercícios, que vai possuir... Retoma direitos, que vai possuir exercícios. Olha, vamos ver se cabe. O exercícios dos direitos. Ó, agora leia. O exercício dos direitos deve ser compatível com o bem-estar social e com as normas de direito público. O exercício dos direitos. As duas formas. É fato que vai mudar, vai ter uma mudança aí, sim. Mas de estrutura, de relação sintática, sim. Mas mantém a correção. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa bagaça aqui? Aspecto geral, o relativo retoma o termo imediatamente anterior. Entenderam? O relativo retoma o termo imediatamente anterior. Foi claro? Sim, professor, foi claro. Mas quando tiver um trecho entre vírgulas, ele pode tomar o mais distante? Sim, desde que tenhamos coerência, desde que tenhamos lógica. Não pode ser uma coisa sem sentido. As duas aí têm sentido, são sentidos diferentes, mas têm sentido. Mas ele não cobrou nada de mudança de sentido. Então, o antecedente pronome cujo pode ser o vocábulo direitos, do trecho uma série de direitos, ou a expressão os direitos, a liberdade e a propriedade, certo? Gente, item fera, item bacana, né? Que você tem que estar aí alinhado com esse tipo de questão, beleza? Legal? Item bom. Próximo. Olha essa aqui, 2. CPR, acho que essa questão é em 2014. Para reforçar o paralelismo sintático, vocês vão estudar comigo. Paralelismo, gente, é a simetria, é igualdade, simétrico, igual. Trabalha com a simetria. Mas isso aqui é só enrolação. Do terceiro parágrafo, pode substituir o pronome cuja por que há, sem que haja prejuízo gramatical, aí é correção e alteração das ideias originais. Já marca errado. Deixa eu te ensinar algo aqui. Meus amores, quando o examinador do CESP, não vou nem olhar o texto nessa questão, falar para substituir o cujo pelo que, o cujo pelo onde, o cujo pelo qual e falar que mantém o sentido, uma substituição seca, que mantém o sentido, você já pode marcar errado por causa do sentido. Pode até preservar a correção, que é raro, mas pode até preservar a correção. Mas se o item falar
que mantém o sentido, você já pode marcar errado. Por que eu estou assumindo esse risco? Porque o único pronome relativo que dá a ideia de posse dos relativos é o cujo. Então, o que não terá esse papel, o onde não terá esse papel. Então, essa substituição seca nunca manterá o sentido. Você já pode marcar errado, mas preste atenção. Se o item falar em correção gramatical, você terá de conferir. Você vai ter de conferir. Mas se o item falar em sentido, se o item lá, se o examinador falar em sentido, aí, meu amiguinho, eu peço a você que confira. Porque às vezes pode mudar o sentido e preservar a correção gramatical. Mas esse item lá no final ele falou, ó, e, olha lá para mim no slide, e alteração das ideias originais no finalzinho do texto. Já falou em sentido, o item já está errado. Já está errado. Olha aqui pro gato. Gente, você já está aprendendo, já aprendeu a usar o cujo. No final, na próxima aula, nós vamos terminar esses exercícios do cujo e vamos pegar o pronome onde, articular com aonde e vamos fazer outras abordagens. Legal, galera? Forte abraço e até a próxima aula.